Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado estadual André Ceciliano. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo aqui. Para a entrevista, eu convidei também a jornalista Cláudia Cataldi, do jornal O Fluminense. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo, André e aos nossos telespectadores. É um prazer recebê-la também. Vamos agora às principais informações da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder com o deputado André Ceciliano, do PT-RJ. Deputado, eu queria começar pela crise. Né? A crise é uma palavra repetida à exaustão, seja a crise nacional, seja a crise estadual. A crise do Rio parece que tem cores ainda mais acentuadas, mais sombrias. A crise aqui parece que é um pouco mais aguda do que a crise em outros estados da federação. Qual é a sua avaliação sobre a situação do governo do estado, que já está trazendo consequências negativas para a população na ponta? São serviços de saúde que não estão sendo executados como deveriam, são programas na área de segurança que já estão comprometidos por conta da falta de investimento, ou seja, a população começa a ter um reflexo direto da falta de investimento decorrente da crise aguda, quase calamitosa, porque passa o governo do Rio. Qual é a sua análise crítica sobre o que está acontecendo, deputado? Bem, primeiro que o setor da economia, né? A grande locomotiva da economia do Rio é o setor de petróleo. E mais fortemente, quando tem uma desaceleração dos investimentos da Petrobras, quando para alguns investimentos, e mesmo a queda, né, acentuada no barril do petróleo no mercado internacional, ela vem refletir muito fortemente na economia do Estado. Em torno de 32% hoje é o PIB do setor de petróleo no Rio de Janeiro. De toda a riqueza que é gerada no Rio de Janeiro, 32% advém do setor de petróleo. E aí não é só a Petrobras e as demais empresas, mas também o setor da indústria naval, o setor de construção em geral. Então o Rio sofre mais com essa crise da Petrobras e também com a desaceleração econômica do Brasil. A bem da verdade, a situação econômica do Rio hoje, ela vem muito por conta de uma política, ao meu ver, acertada do governo Cabral, que ele estendeu todos os aumentos, todos os benefícios que concedeu a partir de 2007 para os ativos, aos inativos e pensionistas. Então, teve aumento de salários significativos do período de 2007 para cá. Para você ter uma ideia, Ricardo, todo o recurso, toda a despesa com pensionista e aposentado no ano de 2006 foi da ordem de 6,8 bilhões de reais. 10 anos depois, 2016, a despesa hoje é em torno de 17,8 bilhões de reais. Deputado, mas há quem critique um pouco alguns aumentos concedidos no ano de 2014, ano eleitoral, ano da sucessão em que ganhou o governador Pezão. Foram naquele ano concedidos vários aumentos para os servidores. Me parece que aqueles aumentos estão trazendo uma consequência muito pesada para o erário do Estado, ou seja, não teria sido acertada a decisão, obviamente que ela foi tomada, pelo que estamos vendo, por motivações políticas, mas elas trouxeram problemas sérios de caixa ao governo do Rio. Como é que o senhor vê esse fato, deputado? Bem, todos os aumentos concedidos, foi da ordem de 42 categorias que tiveram aumento, isso impactou o ano de 2015 em torno de 1 bilhão. Ao meu ver, não foi esse o grande problema. Foi uma combinação da crise da Petrobras para os investimentos, não só da Petrobras, mas nós temos o Compes, nós temos a indústria naval, que empregava muito no estado do Rio de Janeiro. Então, como eu disse, né, toda a cadeia do setor de petróleo no Rio, o Rio ressentiu muito essa questão da Petrobras, a questão da Lava Jato. E mais a desaceleração econômica mesmo do Brasil. Mas isso justifica um buraco de 19 bilhões, né, previsto esse ano?
Mas para você ter uma ideia, Ricardo... Na verdade, o déficit previsto é 19 bilhões. O Estado, ele faz uma política, por exemplo, na área da saúde, a partir de 2007, com as unidades de pronto atendimento. Então, o Estado começa a bancar um custeio que até então não tinha. E que, teoricamente, seria dos municípios, né? Um pouco desse serviço mais elementar, mais básico na área de a saúde. atenção básica, sim, do município, mas a urgência, a porta de entrada, né, do paciente, o Estado adota para ele, e são mais de 40 em todo o Estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, no ano de 2007, todo o investimento da segurança pública foi da ordem de 4,8 bilhões de reais. Em 2015, mais de 10 bilhões de reais. Então, o Estado faz investimento na segurança, na saúde e, de novo, contando com as receitas, contando com o setor. O petróleo no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, setembro, né, de 2014, o petróleo era de 104 dólares. Chegou em fevereiro desse ano a 28 dólares. Então, é uma queda significativa. Deputado, mas deve ter acontecido alguma coisa além da questão do petróleo. Como o senhor já falou anteriormente em seus discursos na Assembleia, os royalties caíram de 8 bilhões para 4 bilhões, ou seja, uma queda de 4 bilhões expressiva, importante, mas o buraco é de 19 bilhões, ou seja, há outras coisas concorrendo para isso, deputado. Não, tem uma discussão também da questão dos incentivos fiscais que foram concedidos. A bem da verdade, a gente tem a informação que vários setores da economia do Estado do Rio de Janeiro, como o setor de joias, por exemplo, tiveram um benefício. Setor da indústria automobilística, que o Rio de Janeiro tentou diversificar, sair um pouco do petróleo, o Estado também concede alguns incentivos. Mas a verdade, Ricardo, é que teve alguns incentivos também fora da curva, né? Fora do ponto da curva, como nós vimos, inclusive, restaurantes recebendo algum tipo de incentivo. Então, a gente acredita, sim, que foi bom o governo diversificar, tentar trazer as indústrias automobilísticas. Hoje, o Estado do Rio é o segundo polo, estado, né, produtor. polo produtor, montador, na verdade, de automóvel do Brasil, fruto de uma política de incentivo para esse setor. Eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar com a Cláudia Carvalho fazer uma pergunta que o senhor vai responder após a gente voltar do nosso break. Cláudia. Ricardo, esse jeito doce do deputado André Siciliano me deixa até confusa. Porque em 2014, 6 deputados foram eleitos pelo PT, dos quais 3 apenas ficaram. E a gente fica na dúvida se o André é do PT ou não é PT, se ele é oposição ou não é, porque ele tem um profundo conhecimento da economia, ele teve uma corretora de valores, a primeira vez que se candidatou na vida postulando a um cargo foi a prefeito, já venceu em Paracambi, já é deputado pela 3ª vez, e é petista, e a gente não sabe se ele é oposição ou não, então fica essa pergunta. Oposição ao governo estadual? Exatamente. O senhor vai responder logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.